Né? Fazendo uma analogia, desde quando a gente começou a investir em fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de shoppings, que foram um dos pioneiros aí no mercado, depois daquela explosão de comércio eletrônico, as pessoas começaram a questionar como é que vão ficar os fundos de shoppings com comércio eletrônico. Os anos foram passando e as coisas foram se acomodando, então hoje já está bem claro qual que é a participação de cada um, qual que é a relevância de cada um. Trazendo agora para o universo hoteleiro, talvez possa até ser uma pergunta retórica, mas eu queria muito ouvir de vocês a questão do impacto do Airbnb, eventualmente, na operação hoteleira. Como é que vocês veem isso para os fundos, para o setor, enfim, como é que vocês acreditam que o Airbnb está se acomodando, ou se é que já se acomodou dentro desse mercado todo? Quem topa pegar essa dura do Baroni? Bom, eu começo e o Caio continua, tá? A gente costuma ter o hábito, né, de raciocinar em regra de três, né? A gente fala, não, o Uber tá para o táxi, assim como o Airbnb tá para o hotel, né? E não é bem verdade isso. O Airbnb impacta a hotelaria muito menos do que o Uber impacta o táxi, mas impacta, tá? Mas impacta. E a gente tem mensurado isto de maneira bastante próxima, principalmente em São Paulo, porque em São Paulo a gente teve o lançamento de uma quantidade muito grande de estúdios e de short-term rentals, né, que o pessoal chama, e esses estúdios, muitos deles estão sendo colocados para locação temporária, e isto impacta a hotelaria. Curiosamente, a gente observou duas coisas. A primeira coisa é que impacta a hotelaria econômica e supereconômica, mas a partir da hotelaria mid-market, o impacto é praticamente imperceptível, tá? E hotelaria de luxo, então, nem pensar. E, curiosamente, o impacto era maior em 24 do que em 25. O impacto em 25 era menor, tá? Até porque a gente tenta entender um pouquinho isto, e a gente entende que as pessoas experimentam o estúdio, experimentam ficar em São Paulo através de uma estadia de Airbnb, mas acabam sentindo falta do serviço, acabam sentindo falta do café da manhã, e falam, puxa vida, no final das contas, acho que é melhor eu ficar no hotel, eu pago um pouquinho mais, mas eu tenho um serviço um pouquinho mais completo e estou mais bem servido, tá? E por outro lado, quer dizer, do lado dos estúdios, tá? Eu acho que também tem havido uma migração para esses estúdios serem utilizados muito mais como imóveis residenciais mesmo, de longa permanência, porque a rentabilidade da locação hoteleira tem decepcionado um pouquinho os investidores, tá? Então, em função disto, tá? Como respondendo à pergunta do Baroni, teve impacto, tá? O impacto em 24 foi maior do que 25. Em 25 a gente já começa a ter uma ocupação bastante boa dos ativos econômicos e supereconômicos, e o impacto se limita aos hotéis econômicos e supereconômicos. Né? Eu acho que o impacto, ele é também de uma outra forma, né, Diogo? Ele é desafiador para os times de operação. Você não está mais vendendo uma cama e um chuveiro quente. Você também tem que oferecer algo para o seu hóspede, você tem que oferecer algum serviço. Acho que aumenta a responsabilidade dos gerentes gerais de cada uma das propriedades, tendo na mão um produto econômico, tendo na mão um produto do que a gente chama que é o super econômico. Então aumenta muito essa responsabilidade. Quão responsivo é o time de recepção quando um hóspede tem uma reclamação em relação à sua cama, em relação à iluminação, em relação ao chuveiro? Se ele for muito responsivo, você acabou de entregar para o hóspede um diferencial do hotel em relação ao Airbnb. Sim. Se ele não for responsivo, se não tiver solução, você não ofereceu diferencial nenhum. Olhando para o estoque em São Paulo, o estoque do Airbnb ele é, em termos imobiliários, superior que muitos hotéis. Não porque o padrão construtivo ele foi feito de uma forma superior, mas porque ele é mais jovem. São ativos que foram desenvolvidos nos últimos anos em relação ao estoque hoteleiro que tem décadas de existência. Então, deixa de ser uma discussão que reside apenas
no quarto, na cama, na cabeceira. É a questão do serviço, e a questão do cuidado, e a questão, assim, acho que no termo mais abrangente da palavra, da hospitalidade. Uhum. Que um estúdio, um edifício de estúdios, ele não tem a pretensão, ele não tem um compromisso, em nenhum momento ele te envolveu pela hospitalidade, ele te envolveu por um quarto bem localizado num centro econômico de São Paulo. Então eu vejo muito por esse lado, eu acho que é uma forma de accountability e de responsabilidade que o time de operação precisa assumir. Uhum. O ovo mexido tem que ser bom, o café tem que estar quente, e se tiver um problema de manutenção, precisa ter um eletricista, precisa ter um mecânico à disposição em poucos minutos. É muito. E principalmente o Wi-Fi tem que funcionar, né? Pô, É a queixa número 0. E é E- caro arrumar o Wi-Fi de prédio antigo. Exatamente. Não, e o problema é que o Wi-Fi, quando você está num estúdio, está num Airbnb, se não funcionar, não funcionou, É. tá? Quando você está no hotel, você telefona para a recepção, pô, o Wi-Fi não está funcionando, e essa responsividade que o Caio salientava que é super importante. Ou seja, é muito essa ideia do serviço, né, como um diferencial, amenities ali para trazer, agregar esse valor para quem escolhe um hotel em relação ao Airbnb. Eu te asseguro que, regra geral, a diferenciação não estará no quarto. Uhum. Não estará na cama, não estará no banheiro. Perfeito. José Paim, também queria acolher a sua percepção em relação a esse tema, né? Então a gente pode dividir aqui, né, hotéis do ponto de vista mais para o lado corporativo e turístico, mas também existe essa impressão de que o Airbnb talvez afete um pouco dos dois, né, dentro dessa nossa discussão inicial, menos do que, enfim, o senso comum poderia concluir. Mas e do lado do turismo, né? Como que você vê esse impacto? Enfim, ele é existente ou ele é mínimo também? Olha, o impacto, você vai se surpreender, é totalmente diferente no nosso caso, né? O que acontece, o que está acontecendo na região de Gramado e Canela, por exemplo, é o que está acontecendo na Europa. Ou seja, alugar uma habitação em Gramado e Canela ficou caríssimo, muito mais caro que São Paulo, pelo efeito Airbnb, pelo turismo que é muito grande, o turismo de baixa, como diz aí o Diogo muito bem, o turismo mais de baixo padrão, né? Ele ocupa as residências lá, e quando um funcionário tem que atrair um funcionário para trabalhar no hotel, na construção dos apartamentos que estamos vendendo, né? Corretores, por exemplo, eu tenho que pagar mais, porque é muito caro morar lá, é muito caro, né? Então, esse é o impacto que a gente está tendo, que é o que acontece hoje em várias cidades europeias, que estão até proibindo o aumento de turismo, porque ficou impossível se morar em Barcelona, Paris, Londres, etc., pelo efeito Airbnb. Então, o impacto disso é um incremento no custo da mão de obra operacional, porque não tem habitação barata nesta região. Professor Em hotelaria, eu não acredito que vai ter, não é o nosso público não fica em Airbnb, não compete conosco. Perfeito. Professor Barão. Legal, muita coisa, aprendi bastante nessas 3 falas, acho que está bem contextualizado. Agora eu quero falar sobre a ótica do investidor de fundos imobiliários aqui, né, do segmento de hotelaria. Me corrijam se eu estiver errado e fiquem muito à vontade, né? Eu sempre enxerguei o setor de hotelaria, um setor que tem um custo relativamente alto, uma despesa relativamente alta. Há muitos agentes envolvidos para um hotel realmente funcionar. E você tem uma dinâmica também de taxa de ocupação, de diária, que tem uma certa flutuação, a depender da época do ano. Então, tem muitas questões, né, essa sazonalidade, muitas questões que impactam ali a operação. E no final, a última linha, ou seja, aquilo que chega lá para o investidor final, não é um número tão elevado assim. Mas quando se coloca a gestão ativa do portfólio, ou seja, comprar unidades, comprar um bloco de unidades, vender um bloco, comprar um hotel, reformar, vender depois. Então, eu queria que vocês tentassem estratificar melhor para o investidor como que um gestor, um cogestor, um consultor, um incorporador do setor de hotelaria pode efetivamente gerar valor para o investidor lá na última linha, ao ponto de justificar o investimento. Diogo. Bom,
Baroni vai direto ao ponto, né? Ele é cirúrgico, tá? Bom, para você ganhar dinheiro em hotelaria, a primeira coisa a gente já falou, tem que comprar barato, tá? Então, a primeira coisa que um consultor, um gestor tem que se preocupar é comprar barato, porque se você não comprar barato, se você comprar por 100 e o hotel rende 10 todo ano, tá? Teu retorno é 10%. Se você, em vez de 100, pagou 200, tá? Teu retorno é 5%, porque o quanto ele rende não muda em função daquilo que você pagou. Então, você tem que procurar ser muito criterioso na hora de comprar, tá? A segunda coisa, tá? Você tem que comprar o produto certo, tá? O hotel é um produto como qualquer produto, e como qualquer produto ele tem um mercado que é o potencial comprador, e aquele potencial comprador ele quer ficar na Avenida Atlântica e não quer ficar na Tijuca, por exemplo, né? Não estou falando da Barra da Tijuca, estou falando da Tijuca, né? Tá? Sabe? Por quê? Porque ele quer ficar na Avenida Atlântica, é onde ele quer ficar, e o hotel tem que estar localizado lá e tem que ser um hotel concebido para atender às necessidades daquele mercado. Então, primeira coisa, comprar num bom preço, comprar o produto certo, tá? E uma outra coisa que é extremamente importante, comprar no momento certo, tá? A hotelaria, ela é cíclica, tá? Ela tem os momentos onde você está produzindo, até está criando a demanda, tá? Está criando a oferta, tá? Essa oferta tende a entrar no mercado, na hora que ele entra no mercado, ele tende a sobreofertar o mercado, faz com que o desempenho do mercado caia, até a hora que o pessoal para de produzir hotel, e daí você tem o período de recuperação de mercado, que normalmente se estende por bastante tempo. Você tem que comprar exatamente quando ainda você tem uma perspectiva grande de recuperação de mercado, porque você consegue comprar o hotel aqui num preço muito baixo, com uma perspectiva de crescimento do valor do ativo, tá? Então você ganha dinheiro na operação, você ganha dinheiro vendendo bem seu produto, criando bem uma boa experiência para o hóspede, e você você ganha na valorização do teu ativo também. Além disto, tá, tem aquilo que o Baroni mencionou, tá? Tem aquilo que na área de asset management hoteleiro a gente chama dos investimentos de ROI, né? Os investimentos que ajudam a você melhorar o retorno do investimento. O hotel ele é um ativo grande normalmente, tá? Esse ativo, no ativo em si, tem várias oportunidades de você ganhar um pouco mais de dinheiro, tá? De repente é um espaço que estava ocupado por por uma sala qualquer, e você fala, não, vamos fazer aqui um spa, por exemplo, né? Ou vamos mudar a temática desse restaurante para um outro restaurante, ou vamos reformar este quarto porque ele está com a cara que ele tinha há 20 anos atrás, e se a gente reformar o quarto, a gente consegue aumentar a diária. Esta proatividade, tá, no ajuste do produto hoteleiro, ela é fundamental para que você tenha uma boa rentabilidade do teu ativo, tá? Para citar algumas coisas, mas a gente passa a tarde inteira falando nisso, né? Fique à vontade para complementar também, Caio. E eu vou adicionar uma pergunta aqui dentro desse contexto que o Diogo nos trouxe. Ele desenhou, basicamente, o ciclo imobiliário ali, que segue a dinâmica, né, no caso aqui, olhando o setor hoteleiro, e ao que parece, me corrija se eu estiver enganado, Diogo, parece que a gente está no momento do ciclo que é interessante para comprar. Enfim, queria acolher a sua impressão sobre isso. A gente concorda com essa leitura, essencialmente. O BTG, como estrutura, por meio de alguns veículos de investimento, né, nós adquirimos recentemente mais de 30 hotéis distintos. Então, tem uma movimentação exatamente nesse sentido, um portfólio que tem hoje mais de 50 hotéis no Brasil e no exterior. Então, nós entendemos globalmente muito desse movimento do Diogo.
e que o Paim narrou também em relação a Gramado e hotéis de luxo globais. Eu só queria acrescentar sobre o comentário do Diogo aqui, o investidor do fundo imobiliário de hotéis, o cotista de fundo imobiliário de hotéis, ele precisa aceitar e abraçar a oscilação. O ciclo do mês onde a demanda urbana e corporativa é menor e o ciclo onde a demanda turística é maior. Então esse equilíbrio de o hotel do Rio de Janeiro vai melhor em janeiro e vai pior em maio, e o de São Paulo vai pior em janeiro e vai melhor em maio, isso vai ser algo sempre intrínseco ao setor. Acho que o investidor de fundos imobiliários, ele gosta muito de olhar para o fundo imobiliário dele e pensar que é uma renda fixa. Mesmo que nenhum analista engane ele que ele adquiriu uma renda fixa, independente disso, o investidor ele gosta de pegar a sua cota e falar, ok, eu recebi 1/12 do rendimento-alvo que o gestor se comprometeu ou que o gestor orientou que era o alvo para o ano. E mesmo que nenhum ativo imobiliário seja, acho que o cotista do fundo de hotéis, ele precisa ter isso muito pacífico durante o seu período de investimento. Se ele tiver um pouco de aflição com essa questão da oscilação e dessa volatilidade, fatalmente ele vai fazer uma má decisão de investimento, eventualmente nesse mês de altos proventos, e de desinvestimento num período de baixos proventos. Que foi exatamente o que a gente já viu, né, em momentos passados, né, uma época que a gente está discutindo aqui, que existe a época do plantio e o período da colheita, né, em que se destrava ganhos de capital interessantes, que compõem ali a distribuição para o fundo, né, olhando a HTMX em específico, e a gente já viu no mercado, né, muitos investidores esperando que aquele patamar de distribuição elevadíssimo, né, muito fruto do ótimo trabalho que vocês desenvolveram no fundo, se mantivesse, né, para sempre naquele período, né, naquele patamar, perdão, e comprando o fundo a qualquer preço, e aí a gente cai nessa questão de que tem que saber comprar também, né? Pensando assim no custo alto para a operação de um hotel e as formas com que a gente pode endereçar, né, sinergias que podem contribuir para a diluição desse custo, né? Não, sem dúvida. E o Paim tocou num ponto que é muito, muito relevante, que é o fato de que quando você vende as branded residences, você vende com um sobrepreço, tá? Esse sobrepreço permite te financiar o hotel, tá? Então é uma maneira de você fazer o funding do hotel lastreado na venda de um produto imobiliário. Isto viabiliza muito mais fortemente os hotéis de lazer. Às vezes até hotéis não de lazer, especificamente o Fasano aqui do Itaim, tá? Ele foi isso, tá? Ele era um hotel alavancado pela venda dos apartamentos Fasano, tá? Que tiveram um sobrepreço de 30% do que seria o preço de um apartamento normal na região, com isso eles conseguiram financiar a venda do hotel e depois venderam o hotel. A Iven, que desenvolveu isso, vendeu o hotel. Mas é uma estratégia muito inteligente e usada no mundo inteiro e cada vez mais no Brasil. Parabéns, o Paim é um dos grandes pioneiros disso. Parabéns.